Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui no canal Amador Espírita, mais uma vez, para o nosso momento Saber e Sentir. Nós possamos aproveitar esses instantes que ficaremos juntos para a reflexão e também a interiorização de benefícios fluídicos, amorosos, que nos sustentam e nos fazem bem. Então vamos orar, elevando o nosso pensamento a Jesus, o Divino Amigo, e sua bondade ele possa nos trazer a sua paz, a sua harmonia, próprio da sua natureza amorosa, pura, nós possamos nos beneficiar desse momento e sermos agraciados com a inspiração que precisamos para entender melhor o que precisamos aprender. Muito obrigado, amigo Jesus, querido amigo. Te rogamos que a tua bondade nos alcance e nos traga nesse instante a paz. Assim seja. Nós vamos então dar sequência ao estudo da obra Busca e Acharás, escrito André Luiz e Emmanuel. Essa capa aqui é mais antiga, e nós vamos aqui, através da psicografia de Chico Xavier, ver essa mensagem importante para as nossas vidas. Hoje o capítulo é o número 8 de André Luiz, Cartões de Paz. Vamos ver o que o André Luiz tem para nós nesse momento. Cada espírito é um canal de bênçãos, em se mantendo ligado às leis do Criador. Então, é lógico, né? Nós somos um canal de bênçãos, conduzindo benefícios para a nossa própria vida e para todos aqueles com quem convivemos e o mundo em que habitamos, desde que, naturalmente, nós possamos estar ligados, como ele diz aqui, às leis de Deus. Se nós fugimos da lei divina, naturalmente nós não somos, né, esse canal de bênçãos. Podemos ser, inclusive, um canal de perturbação. Então, temos que nos manter vinculados ao bem, vinculados ao amor. Quando perguntado aos espíritos venerandos, né, a respeito da diferença do bem e do mal, em O Livro dos Espíritos eles responderam: o bem é tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que nos afasta dela. E essa lei é aquela trazida por Jesus e ensinada na sua mensagem na Boa Nova. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Então a gente pode, na nossa convivência, né, na nossa experiência humana, espalharmos compreensão e otimismo. Em vez de ficarmos por aí, né, comentando mal e espalhando desespero, porque principalmente pessoas que têm um certo grau de esclarecimento, um certo nível de esclarecimento, que na verdade acabam sendo influenciadoras, né, das demais criaturas, das demais pessoas no mundo. Então, se nós naturalmente não nos damos conta dessa necessidade de usarmos a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para espalharmos coisas boas, nós podemos espalhar o desespero, o desencanto, a desilusão, que não é uma boa pedida. Ele fala que a gente tem que espalhar compreensão e otimismo, a começar pela nossa própria vida, fazendo comentários sempre positivos. Ninguém está dizendo que nós devemos ser iludidos, né? Alguém diz assim, nós devemos ver o bem em toda parte. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que não, seria uma tolice. Porém, propagar o mal aí é outra história. Deter-se na atmosfera do mal é uma escolha. Comentar o mal, que não merece comentário em tempo algum, de maneira nenhuma, também é uma forma de nos associarmos a ele. Então, espalhemos compreensão e otimismo, seja para com a nossa vida e com a vida dos outros. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Olhemos, por exemplo, a água, né? Quando a gente joga ali qualquer coisa que perturba aquela limpidez, né? Fazendo movimentar a terra, seja das margens ou do fundo, ou a própria lama que a gente joga, naturalmente o que acontece? A corrente vai
diluindo aquilo, né? Vai diluindo aquela lama, diluindo aquela aquela desarmonia que nós criamos e tudo fica límpido outra vez. Assim temos que fazer com a nossa vida, né? Temos que verificar que muitas vezes somos defrontados pela lama também, que são atiradas em nós, seja pelos outros, seja pelas dificuldades que nós encontramos no caminho, pelos problemas que enfrentamos, né? Mas nós temos a condição de olhar para tudo isso de uma forma diferente. Como eu disse agora anteriormente, não é uma questão de sermos iludidos, né? Mas é uma questão de aprendermos a confiar em Deus e termos essa segurança de que a vida prossegue se harmonizando, se reconstruindo, sempre, né, convidando-nos também a isso. Não se detenha em pessimismo e azedume. Naturalmente que todos enfrentamos problemas, desconfortos. Haverá momentos em que a gente vai ficar mais quieto, mais introspecto, vai ficar mais pensativo, reflexivo, né? Mas não quer dizer que a gente pode e deve se deter no pessimismo, dizendo assim, nada tem jeito, né? Nada vai dar certo, nada tem jeito, tudo tem jeito. Deus tem sempre um caminho para nós, desde que nós sejamos humildes para compreender, para aceitar, para buscar esse caminho. O pessimismo, ele faz com que a gente se detenha na rebeldia, na revolta. O pessimista é um revoltado, né? As coisas não acontecem como ele quer, então ele olha para tudo com desdém e diz, nada vai dar certo, né? Um amigo nosso do grupo, ele comentou certa feita, quando uma pessoa fala assim, tá tudo errado. Aí ele disse assim, mas por que está tudo errado? Não, pode haver um problema numa determinada área de um trabalho. Agora, está tudo errado, então como é que o trabalho está andando? Como é que a vida está prosseguindo? Como é que nós estamos conseguindo realizar as coisas? Não está tudo errado. Deve ter alguma coisa que não está boa, que pode ser corrigida, né? Não tudo é errado. E às vezes, por causa disso, a gente se torna azedo, né? Tem pessoas que é um limão andando por aí, azedando a vida dos outros, dando respostas duras, tristes, né? Ofensivas, quando na verdade isso não resolve o problema da gente. Ofender os outros, sermos azedos, né? Amargos, não muda a nossa realidade. Uma vez um amigo fez uma crítica muito grave de uma pessoa que estava passando por nós. Eu estava com ele e ele fez uma crítica, né? Uma crítica muito azeda, muito amarga. Aí a espiritualidade que estava conosco no momento diz assim, não comente nada, não fale nada. Aí passou aquele momento, ele passou alguns dias, ele veio conversar comigo. Por que é que você não falou nada aquele dia, quando eu fiz o comentário daquela pessoa? Eu acho ela desprezível. Eu disse assim, olha, nós não temos o direito, eu ouvi isso da espiritualidade, de colocar uma gota de fel em uma alma já tão amarga. Se você está amargo por algum motivo da sua vida, não faça isso com as pessoas. Não saia amargurando ninguém. Afinal de contas, você é cristão e eu sou cristão. E não foi assim que Jesus agiu perante aqueles que eram a escória da sociedade. Nós não temos moral para criticar e comentar o mal de ninguém. Então, se a gente não pode ver coisas boas, silenciemos, até aprendermos a ver com mais bondade, com mais compaixão e mais misericórdia. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Então, às vezes, a gente é um influenciador do mal, né? Porque cultivando tristeza, né? A gente, sem ter um otimismo, como disse mais acima, né? No texto, sem buscar esse otimismo. É claro que há momentos em que a gente não está bem, isso é compreensível, mas nunca está bem, sempre triste, sempre amargurado, isso não é bom. Isso pode influenciar pessoas que já estão num quadro que não é bom, né? Num quadro triste. Até porque nós emanamos a nossa atmosfera e aqueles que se identificarem conosco ficarão piores do que estão, como nós também ficaremos piores quando sintonizar com alguém pior que nós. Fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Se a gente não controla nossos ímpetos, né? Se a gente não busca ter um pouco de confiança, de fortaleza para a nossa vida,
nós acabamos também influenciando aquelas pessoas que são frágeis. Diz o Espírito, o irmão José, numa mensagem, que todos somos exemplos para alguém. Alguém nos observa. Mesmo que a gente não seja, acredite não ser nada nesse mundo. Alguém nos observa. E ao nos observar, o que nós somos é importante para essa pessoa. Mesmo assim que não fosse, é importante para nós sermos melhores, termos um pouco mais de confiança, um pouco mais de força para caminharmos. Vamos buscar onde? Na oração, pedindo a Deus que nos ajude. E Ele nos ajuda sempre. Encoraje o próximo com o seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Eu não sei se foi o Chico que comentou isso, mas eu li isso numa mensagem de alguém que chorava escondido e atendia as pessoas sorrindo. Porque, na verdade, a gente pode e deve encorajar as pessoas aos seus enfrentamentos. Em reuniões, às vezes, de atendimento fraterno na casa, conversando com os atendentes fraternos, muitas vezes alguns deles revelam que dizem coisas às pessoas que eles mesmos diriam a si mesmos, que eles também estão precisando. Tenha força, tenha confiança, prossiga, quando, na verdade, também eles sentem assim, também nós nos sentimos assim. Então, sempre que a gente puder, ao oferecer uma palavra de encorajamento a alguém, nós entregamos as nossas dores a Deus, e Ele nos ajuda, né? Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Então, o desanimado é um rebelado, né? É um desertor do amor e do bem, ele desistiu. Ele não quer saber mais da vida, de nada, então ele desistiu. Então, se não há realização no desânimo, né? Eu já lutei bastante, estou desanimado. Esse desânimo não vai mudar nada. É como se a gente tentasse, através de uma autopiedade, sensibilizar Deus para que fizesse alguma coisa por nós que nós não precisássemos fazer. E Ele nos ajuda a realizar o que nós precisamos realizar. Nós temos que nos fortalecer para realizar o que nós precisamos, né? Nós vimos no item anterior que quando a gente ajuda o próximo, né, a gente entrega as próprias mágoas a Deus. Como? A atmosfera do bem nos faz bem, nos fortalece. Toda vez que a gente faz o bem, cria-se uma atmosfera generosa, amorosa, propiciada pelos espíritos superiores e também pelo próprio ato do bem que nós emanamos naquele momento, que nos fortalece. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. É óbvio, como nós já dissemos que não quer dizer que a gente vai estar sempre bem, mas a gente pode prosseguir, mesmo assim. Eu me lembro de estar passando por uma dor de alma muito grande num determinado momento e tinha uma palestra para fazer naquele momento. E eu tinha que encontrar forças, eu não sei aonde, mas eu recorri a uma coisa que a doutrina ensina a todos nós, a oração. Pedi em oração a Deus que me ajudasse, naquele momento, a falar para mim mesmo, que eu conseguisse dizer coisas que seriam importantes para mim, orientando-me através da minha própria mensagem para os meus irmãos. E fiz a palestra, envolvido pela espiritualidade, falando para mim mesmo. Foi uma palestra para mim muito boa, porque ela serviu para mim. Se os meus irmãos aproveitaram, eu não sei, mas eu aproveitei, porque eu ouvi de mim mesmo exatamente aquilo que eu precisava fazer. Então a gente precisa se renovar, né, e seguir em frente, né, criando simpatia, amizade, esperança, cooperação. São coisas que nós temos que espalhar em torno de nós e nós podemos fazer isso. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Não existe bem egoísta. Todo bem é fruto de algo que foi compartilhado, de uma realidade onde se contribuiu. Não é? Ficando preso na nossa vida, esperando receber, nós não vamos nos sentir bem. Porque, na verdade, temos fragilidades íntimas que inviabilizam muitas vezes a nossa felicidade, a nossa paz. Mas quando nós compartilhamos a nossa vida com nossos irmãos, naturalmente nós nos confortamos, nos amparamos, nos fortalecemos. Então, é importante que a gente observe isso, né? Para que a gente comece a semear o bem se a gente quer ser feliz. Plante amor
E a paz e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Então, é o que nós acabamos de falar. Se a gente planta, a gente colhe. Se eu planto pessimismo, derrotismo, revolta, rebeldia, é isso que eu vou colher. Vou colher o fruto amargo que essas plantas que nascem na minha vida vão me dar. Agora, se apesar da dor eu planto esperança, confiança, amor, caridade, naturalmente os frutos que eu vou colher desses sentimentos vão me fazer bem, vão me trazer paz. Quando a provocação lhe apareça, terá surgido o momento mais importante para comunicar fé, coragem aos companheiros. Então, a aprovação, ela naturalmente chega para todo mundo. E é nesse momento que a gente manifesta a nossa fé e a nossa coragem, especialmente aqueles que convivem conosco, até mesmo na obra do bem que nós servimos, ou na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Então é importante que a gente pense, né, sobre isso. Provação, quem não a tem? Ninguém está na Terra, diz Joana de Ângeles, em regime de exceção. Todos estamos aqui pelas mesmas necessidades. Então provas chegarão para todos. E a maneira como nós reagimos a ela é que nos dá essa tranquilidade, essa paz para prosseguir. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo um instante dourado de auxiliar. Assim como nós gostaríamos de ser auxiliados, também auxiliamos aqueles que estão em sofrimento, que estão passando por uma dificuldade. Então é muito importante que a gente ampare, né? Um amigo me disse que ele foi fazer uma visita a uma pessoa e, e ele ficou lá sentado, né, conversando e dizendo palavras otimistas para essa pessoa, tal. E sorriu para a pessoa, olhou nos olhos, conversou. Depois ele disse que alguém da família dessa pessoa disse a ele que a pessoa teria comentado que há tempos que ninguém sentava com ela para conversar, para olhar nos olhos, né, para receber um afago, um carinho, uma palavra amiga, e que ela estava muito, muito renovada com isso, estava se sentindo renovada. Então, olha só o quanto a gente pode auxiliar na prova do outro, porque dia virá que nós teremos a nossa também. E a nossa força para enfrentar as nossas provas vem desses momentos que nós ajudamos os outros. Não como uma espécie de compensação, não é isso, mas como uma forma de ter resistência íntima para com o próprio sofrimento. Resistência moral. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Olha só, às vezes a gente está com a alma em chagas, dorida, mas a gente pode dar um sorriso. Se não puder ser um sorriso, um olhar sereno, uma palavra amiga, nós podemos fazer isso. Porque a gente acha que as pessoas que trabalham no bem, que são orientadoras das pessoas, tal, que elas não têm problema, que elas não choram, que elas não têm dores. Isso não é verdade. Todos na Terra possuímos fragilidades, mas seja o que for, se a gente tiver confiança, bom ânimo, a gente vai ofertar aquilo que a gente ainda não possui, mas vai e cada vez estará mais próximo de possuir, porque se eu trabalho para o bem do outro, naturalmente estou trabalhando para o meu próprio bem. Evita amargura, desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Como nós comentamos mais atrás no item, evitar a amargura, né? Como esse meu amigo, eu comentando com ele, eu disse, mas se você tem alguma amargura, não jogue ela sobre as pessoas, vamos diluí-la, nós somos cristãos. Por quê? Porque a amargura traz o quê? Traz amargura àquele que já está amargurado. Que a gente pode ajudar. Se você não acredita que Deus é plenitude, paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre o céu e a fatalidade do alvorecer. Então, do mesmo jeito que tem a noite, mas ela tem a sua função, né? E acontece de novo o amanhecer, os problemas também passam. As dificuldades também ficam para trás. Então, se a gente tem que acreditar que Deus é plenitude,
paz, amor, alegria e luz. Porque são esses sentimentos que levam realmente a nossa vida para uma expressão melhor, né? Uma expressão mais amorosa, mais tranquila e especialmente, como nos aconselha André Luiz, para a construção da própria paz. Então pensemos nessas lições apresentadas pelo benfeitor, a fim de que nós consigamos com alegria prosseguir um pouco mais a nossa vida. Então vamos elevar o pensamento ainda mais. Mentalizemos a figura doce e amorosa de Jesus. Pensemos no seu coração misericordioso, afável, e deixemo-nos impregnar por esse amor, por essa ternura, por essa paz. Essas vibrações que nesse instante perpassam a nossa natureza, banhando-nos integralmente. Essa luz que ilumina todas as realidades da nossa alma, todos os departamentos. Essa luz que nos traz claridades para que a gente veja melhor. Aproveitemos nesse momento para renovar o nosso espírito na confiança, na esperança. Sentimentos tão importantes para o cristão, que pode ser chamado também de fé, que dá forças para a caminhada. Aproveitemos para receber esse recurso, que nesse momento nos banha integralmente. E assim envolvidos por essas vibrações que permanecerão em nós, queremos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.